Bom dia para todo mundo, né? Enquanto o pessoal chega aí, o pessoal vai pegar o bonde andando, tá? Então hoje nós vamos falar sobre propriedades dos determinantes, tá? Então quais são essas propriedades, Juan? Vamos lá, começar com a primeira propriedade, propriedade 1. O determinante da matriz transposta é igual ao determinante da matriz original. Lembrando que uma determinante a gente só consegue calcular em matriz quadrada, não é isso? Então, ó, o determinante da transposta vai ser igual ao determinante da matriz original. Beleza? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade. Se uma matriz tem uma linha ou coluna de zeros, seu determinante vale zero, né? É só a gente lembrar e ter como base o teorema de Laplace, né? Se o teorema de Laplace fala que a gente pode calcular o determinante de uma matriz pegando os elementos, por exemplo, A11, multiplicando com seu cofator A11 mais o elemento A12, multiplicando com seu cofator A12 mais outros elementos aqui, né? Eu poderia entender se esse A1, se esse A12, se o A13 tudo vale zero, ou seja, se sua linha ou coluna vale zero, seu determinante vai valer zero, beleza? Essa é a conclusão que eu consigo chegar aí do meu do meu do meu problema. Bom dia, Isadora. Olha só, propriedade 3. O que ele fala na propriedade 3? Seja uma matriz A quadrada de ordem maior que 1, se a matriz B é obtida a partir de A, trocando-se de posição duas linhas ou duas colunas quaisquer, então o determinante de B é igual ao menos o determinante de A. Vamos dar um exemplo disso aqui. Olha só, eu tenho essa matriz aqui. Matriz A, menos 1, 3, 5, 2, 1, 0, 1, menos 2 e 4. A matriz B, eu só troquei essa linha aqui, ó, linha 1, com a linha 3. Coloquei essa linha aqui e coloquei essa linha aqui. Quando eu fiz isso, essa troca de lugar, ela vai me inverter o sinal do determinante, tá? Então, propriedade é, se eu trocar uma linha ou coluna de lugar, né, eu inverto o sinal do determinante, beleza? Ele passa a ser o oposto. Propriedade 4, né? Se uma matriz A possui duas linhas ou colunas iguais, ou seja, se tem duas linhas ou colunas iguais, o determinante pode ser igual a zero, né? Ou seja, por que ele está falando isso? Está falando assim, ó. Essa propriedade aqui é uma consequência dessa propriedade aqui, tá? Por quê? Se esse determinante muda o sinal, né? E esse mudar o sinal, ele vai me gerar aí uma matriz basicamente igual, né? Então eu falo que o determinante de A seria igual ao menos o determinante de A, não é isso? Ou seja, se tem duas linhas iguais e trocasse de lugar, então estou falando que o determinante dessa matriz A seria igual ao determinante, o oposto do determinante da matriz B. Consequentemente, qual o número que o determinante de A seria o menos, seria o oposto do determinante de A? Né? Seria o único número possível, zero. Tá? Então, é a consequência da propriedade 3. Propriedade 5. Se não estiver entendendo alguma propriedade, gente, vai me falando. Tá perguntando por que só inverter o sinal de uma linha? Não inverteu o sinal de uma linha, não. Olha só, quando você vê aqui, ele só trocou a linha. Essa linha aqui veio para cá e essa linha veio para cá. Não, não inverteu o sinal da linha, não. Tá vendo? 1, menos 2 e 4. 1, menos 2 e 4. Menos 1, 3 e 5. Menos 1, 3 e 5. Só troquei as linhas de lugar.
Quando eu troco as linhas de lugar, o meu determinante fica o oposto. Tá? Propriedade 4 é consequência da propriedade 3, né? Se duas linhas ou colunas são iguais, essa matriz ela tem aí um determinante igual a zero. Propriedade 5. Se multiplicarmos uma linha ou coluna por uma matriz, vamos falar, multiplicarmos uma linha ou uma coluna de uma matriz A por um número real K, não nulo, tá? Ou seja, diferente de zero, seu determinante também fica multiplicado por K. Ou seja, o que eu estou falando? Estou falando isso aqui, ó. Se eu pegar e multiplicar a linha 1 por 3, eu vou obter essa nova matriz aqui, não é isso? 6 e 3, menos 3 e 5. Só multipliquei a linha 1 por 3. Se eu calcular o determinante dessa aqui, ó, 10 menos 3, 10 mais 3, o determinante da matriz A ali é 13. Se eu calcular o determinante dessa aqui, ó, 6 vezes 5, 30. 30 menos 9, né, mais 9, isso vai me dar 39. Ou seja, o determinante ficou multiplicado por 3. Certo? O determinante ficou multiplicado por 3. Por que isso é importante? Porque às vezes eu tenho uma linha ali muito grande e eu consigo colocar em evidência para multiplicar depois, né? Às vezes não precisa eu ficar aí calculando números exorbitantes, fazendo um monte de conta com um número tão grande que vai acabar dificultando no meu processo de multiplicação aí. Então acaba facilitando na hora de resolver, tá? Acaba facilitando na hora de resolver. Vamos para a questão para a propriedade 5, né, que a gente já colocou. Vou dar um exemplo aqui ainda melhor. Então, vamos pensar que eu tenho essa matriz aqui e quero calcular o determinante dela. Né? Tá vendo que eu tenho números bem grandes? O que eu posso fazer com esses números grandes? Eu posso aqui, nessa linha aqui, colocar o 2 em evidência. Então, vou colocar o determinante da sua matriz multiplicado por 2. E aqui nessa primeira linha ficaria 4, 6 e 3. Nessa linha aqui, eu posso colocar o 3, nessa coluna aqui, eu posso colocar o 3 em evidência. Se eu colocar o 3 em evidência, então eu vou colocar 2 vezes 3, não é isso? E olha só, 4 menos 6 e 1, 1, 2 e 3, menos 3, 0 e 5. Aqui agora fica bem mais fácil de eu calcular o determinante do que multiplicar aqui 8 com 2 com 15, 12 com 9 com 3, ou 6 com 1 com 0. Tá? Fica bem mais tranquilo a gente fazer essas contas aí. Propriedade 6. Ele fala assim. Vou indicar. Se uma matriz possui duas linhas ou colunas proporcionais, olha só, proporcional, então seu determinante é zero. Por que, Juan, se é proporcional, seu determinante é zero? Porque a gente tem que pensar no seguinte. Pensa aí, se eu tenho essa matriz e eu vejo que essa linha aqui, ó, ela é proporcional a essa linha aqui, né? Ou seja, essa linha aqui ela é multiplicada por 2 da linha 1. Então, é uma consequência das duas propriedades anteriores. Por quê? Se eu tenho essa linha proporcional, significa que se eu fosse calcular o determinante aqui, eu poderia colocar o 2 em evidência. Né? Colocando o 2 em evidência, eu vejo aqui que eu tenho duas linhas iguais. Né? Se eu tenho duas linhas iguais, pela propriedade 4, ela me fala que esse determinante aqui é zero. Né? Então, ó, duas linhas iguais, determinante zero. Logo, se as duas linhas são proporcionais, meu determinante é zero. Por quê? É uma decorrência da propriedade 4 e da propriedade 5. Tá bom? Então, qual é a propriedade 4? A propriedade 4 fala que se eu tenho duas linhas ou colunas iguais, o determinante é igual a zero. Né? Determinante é zero. Qual a propriedade 5? Que o determinante de uma matriz ele pode ser escrito como K vezes o determinante da matriz se eu colocar os elementos em evidência da linha. Outra propriedade, outra questão
que eu quero aqui mostrar para vocês é que se eu tiver uma matriz aí, toda essa matriz é multiplicado por um valor, por exemplo, eu peço determinante, né, determinante de 2A, né, ou seja, o determinante de 2 vezes a matriz A. Eu posso fazer assim, ó, só 2 vezes o determinante de A? Posso ou não? Posso fazer isso aqui? Daqui falar que isso vai ser válido? Não, justamente. Por quê? Vai depender do número de linhas ou colunas. Se eu tiver uma matriz de 3 linhas, aqui o expoente fica 3. Por quê? Porque eu multipliquei por 2 3 vezes. Né? Então, olha essa expressãozinha que a gente tem aqui, tá bom? Ó, isso aqui vai ser bem importante aí quando a gente tiver aí números que eu tenho que calcular determinante. Teve gente que não entendeu a parte do 3 em evidência. Olha só, aqui eu não tenho todos os números que multiplicam por 3, né, dessa coluna aqui. Se eu colocar o 3 em evidência, eu posso trazer o 3 aqui para fora, multiplicando o determinante. Então, eu ficaria com 3 dividido por 3 dá 1. Olha só. 9 dividido por 3 dá 3. E 15 dividido por 3 dá 5. Né? Então, eu poderia escrever a matriz desse jeito aqui, colocando esses dois números aqui em evidência. Tá bom? Aí, consequentemente, eu consigo ir para a propriedade 6, tá? Vamos ver a propriedade 7. O que fala a nossa propriedade 7? Deixa eu colocar aqui. Ele fala assim, ó. Se duas matrizes quadradas são formadas por linhas ou colunas iguais, com exceção de uma, então a soma de seus determinantes é igual ao determinante da matriz obtida repetindo-se as filas iguais e somando os elementos correspondentes das linhas ou colunas diferentes. O que ele está resumindo nesse texto aqui? Olha só, eu tenho essas duas colunas aqui iguais na matriz A e na matriz B, né? Tem essas primeira e segunda coluna aqui. Beleza. Consequentemente, ou até essa aqui não é igual não. Eu tenho essa aqui, ó. Essa aqui é igual e essa aqui é igual. Né? Consequentemente, se eu tenho duas linhas iguais aqui, eu só tenho a terceira diferente nas duas matrizes, como é que eu faço para calcular o determinante dela? Né? Eu poderia somente repetir aqui essas duas, certo? Somente reescrevo elas, faço a soma da linha 3, olha só, 2 mais 5 dá 7, menos 1 mais 3, 2, 3 menos 2, 1, né? E faço o quê? Eu consigo agora calcular o meu determinante. Por exemplo, vamos calcular o determinante nessa primeira, tá? Nessa aqui, ó. Vou colocar até de vermelho aqui, ó. 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. 3 vezes menos 1 vezes 2, menos 6. 4 vezes 0 dá 0, né? Então essa aqui vai ser a soma 1, menos 3. Vamos fazer a soma 2 de azul. 2 vezes 1 vezes 4 dá 8. Menos 1 vezes menos 1 dá 1 vezes 1 dá 1. Né? E 3 vezes 0 vezes 3 dá 0. Então, eu vou ter aqui menos 3 menos 9. Isso vai dar menos 12. Esse é o determinante da matriz A. Né? Olha aqui, ó, determinante menos 12. Gente, alguém não sabe ainda calcular o determinante? Todo mundo sabe calcular o determinante?
Beleza. Então, vamos lá. Estou fazendo bem mais rapidinho aqui, tá? Estou aplicando a regra de Sarhaus. Só lembrando, a regra de Sarhaus você duplica e faz a conta, né? 1 vezes 1 vezes menos 2. Então, vai dar menos 2. 3 vezes menos 1, né? Faz aqui, ó, 3 vezes menos 1 vezes o 5. Então, vai dar menos 15. 4 vezes 0 vezes 3 dá 0. Vamos para o outro, para o azul. 5 vezes 1 vezes 4, né? 5 vezes 1 vezes 4, que dá 20. 3 vezes menos 1 vezes 1, que dá menos 3. Menos 2 vezes 0 vezes 1, fica aí 0, né? Então, é essa conta que a gente vai fazer. Menos 17, menos 17. Né? Isso deu quanto? Deu menos 34. Né? Então, temos aí determinante menos 34. Então, sabemos calcular o determinante. Perceba só, o determinante dessa matriz C, se eu calcular aqui, ó, vai dar 1, né? 1. Se eu calcular aqui 3 vezes menos 1 vezes 7 dá menos 21. Se eu calcular 7 vezes 1 vezes 7 vezes 1 vezes 4 dá 28. Se eu calcular 2 vezes menos 1 vezes 2 dá menos 2. E eu vou ter aqui o resultado dessa multiplicação aqui, 20, né? Menos 26. Que dá aí, na verdade, menos 20, né? Menos 20 menos 26, que dá menos 46. Olha só, foi o determinante de C. O que incorreu essa propriedade? Que se eu somasse o determinante de A mais o determinante de B, eu acharia o determinante de C. Por quê? O determinante de C, eu tinha duas linhas ou colunas iguais e eu somei a linha que era diferente. Ou seja, eu posso somar esses determinantes aí. Tá? O determinante de A mais o determinante de B pode ser igual ao determinante, é igual ao determinante de C. Por quê? Olha só. Voltou. Voltou agora. E aí, pessoal? A internet caiu aqui, tá? Voltou agora só. Vamos continuar. Até onde vocês viram aqui eu falando? Até onde vocês viram falando aqui com vocês? Então, ó, vamos lá. Vocês percebem aqui que eu tenho essa linha aqui igual a essa, só que, olha, eu tenho essa linha aqui igual a essa, ou essa linha aqui igual a essa, né? E essa linha igual não, proporcional a essa, e essa linha aqui também é proporcional a essa. Então, ó, eu consigo perceber aqui, ó, não é igual, né? Olha só, não é igual, tem um sinal diferente aqui, ó, sinal diferente. Eu consigo perceber aqui que eu poderia colocar um 2 em evidência, né? Ó, coloco 2 em evidência e tiro os dois daqui. Beleza. Nessa linha aqui, eu posso colocar o 2 em evidência e tiro esse 2 daqui. Olha só, tirei os dois daqui. Agora eu posso calcular meu determinante, né? Aí, eu olho aqui. Esse aqui, né? Olha só, são iguais. Não são iguais? Essa linha com essa aqui e essa linha com essa aqui são iguais. Como eu tenho duas linhas iguais e só essa do meio aqui que é diferente, né? Só essa aqui do meio que é diferente, eu tenho os dois em comum nas duas matrizes, multiplicando as duas matrizes, então eu teria aqui, ó, 2 em evidência que multiplica a soma das duas matrizes. Certo?
2 que multiplica a soma das duas matrizes. Beleza. Se eu fizer essa soma aqui, menos 1 com 1, 0. 3 com menos 3, né? E 5 e menos 5. Né? Por que eu posso fazer essa soma desses determinantes? Aplicando essa propriedade aqui, né? Que eu estou somando os determinantes onde eu tenho duas linhas iguais. Então, ó, achei uma linha de zeros. Se eu achei uma linha de zero, o determinante dessa matriz é igual a zero, certo? Pela propriedade 4, 5, não lembro. Pela propriedade 3, eu acho. Que fala, se eu tenho uma linha ou coluna de zeros, essa matriz vai ser igual a zero. Propriedade 3. Tá? Ficou entendido aí, gente, essa propriedade? Propriedade 8. Qual é que fala a propriedade 8? Propriedade 8, conhecido como teorema de Cauchy. O que ele fala? A soma dos produtos dos elementos de uma fila de uma matriz com os respectivos cofatores de outra fila paralela é igual a zero. O que ele está falando? Ele está falando isso aqui, ó, que se eu pegar esse termo vezes o cofator desse, né, vou colocar uma bolinha aqui, ó, esse termo vezes o cofator desse e esse termo vezes o cofator desse e somar esses caras, isso aqui vai dar zero. É esse que é o teorema de Cauchy, certo? Então, ó, a soma dos produtos dos elementos de uma fila, de uma matriz, com os respectivos cofatores da fila paralela é igual a zero. Beleza? Esse é o teorema de Cauchy. Propriedade 9. Teorema de Jacobi. O que fala esse teorema de Jacobi? Fala assim, ó. Se multiplicarmos uma linha ou coluna de uma matriz por um número diferente de zero e adicionarmos o resultado em outra linha, obteremos uma matriz B tal que o determinante... Ô, Juan, explica de novo, por favor, dos B. cofatores que eu não entendi, não. Tá. Vamos voltar aqui. Tá vendo? O que esse teorema fala, gente? Se eu fizer aqui, ó, 5, né, vamos pegar essa linha aqui. Se eu fizer 5 vezes o cofator de uma linha paralela, pode ser qualquer linha, vou pegar essa aqui, tá? Então, ó, o 5 não é o A1, 2 ou 1, 1. Então, se eu multiplicar ele com um cofator de outra linha, ou seja, multiplicar ele com o cofator A da linha 2 e coluna 1, ou seja, olha só, eu estou pegando esse cara, multiplicando com esse. Pegando esse cara, multiplicando com esse. Pegando esse cara, multiplicando com esse. E fizer essa soma, me lembrando, não é multiplicando com esse direto, multiplicando com um cofator desse, tá? Com um cofator desse. Se eu fizer essa soma, eu vou ter igual a zero. Vamos fazer o exemplo aqui, ó. Vamos pegar A11, né, o 5, vezes o cofator A21. Como é que eu calculo o cofator A21? Linha 2, coluna 1, né? Então, ó, corta essa linha, corta essa coluna, vai ficar menos 1 elevado a 2 elevado a 1, 2 vezes 1, 3, né? Vezes o determinante da matriz adjacente, que é 2, 4, 7 e 3, né? Quando eu faço essa conta aqui, ó, 2 vezes 3 menos 6, menos 7 vezes 4, 28. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter 34. Então, 5 vezes 34. Beleza, fiz a primeira. Agora eu vou fazer para a segunda parte. Menos 2 vezes o cofator. De quem? Esse cara aqui, né? Então, se eu quero o cofator desse cara aqui,
eu vou eliminar aqui essa linha e essa coluna, não é isso? Então vai ficar cofator A, 2, 2 ali. Vai ser o menos 1 elevado a 2, 4, né? Ó, 2 mais 2, vezes o determinante da matriz adjacente, que é 5, 4, 0 e 3. Fazendo essa conta aqui vai dar 15. Né? Então, 15 que multiplica aqui. Beleza. Mais 4, que é esse cara aqui, vezes o cofator, que é esse cara aqui, né? Que é o cofator paralelo. O cofator paralelo que eu quero calcular ali é o A. Deixa eu colocar aqui. É o A 2, 3, né? A, 2, 3. Olha só, gente, para quem não entendeu como calcular o cofator, tem que voltar lá na aula que eu explico o cofator agora, tá? Por quê? Ou não era para apagar tudo. Olha só, quando eu faço aqui, ó, pego 4, né? Vezes o cofator A22, A23, né? A23, eu estou pegando o cofator desse cara de baixo aqui, ó. Desse cara de baixo aqui, né? Então, o que eu faço? Elimino a linha que ele está, a coluna que ele está, e pego os números, calculo o determinante dos números que sobram, né? Ó, fica 5 menos 2, 0 e 7. Multiplicando aqui, ó, vai dar 35, né? Lembrando que o cofator A23 vai ser menos 1 elevado a soma do i com o j, que vai dar 5, vezes esse determinante aqui, que vai ser 35. Né? Então, quando eu calculo, faço essa conta aqui, com essa matriz que sobrou aqui, ó, né, 5, 2, 0 e 7, eu vou ter aí, como resultado determinante, menos 35. Né? E o que esse teorema fala? Ele só fala que se eu pegar essa propriedade aqui, que é pegar esse número vezes o cofator de uma linha paralela e somar todos esses termos, eu vou ter no final igual a zero. Tá? Eu vou ter no final igual a zero. Então, se eu fizer todo esse processo, eu vou ver que no final vai dar zero. Por que existe esse teorema? Porque pode ter algum exemplo que você consiga calcular mais fácil, né? Fazendo uma igualdade a zero. Beleza? Teorema de... Quantas horas agora? Teorema de Jacob, tá? Eu falei na aula passada, eu falei com vocês, gente, que essa parte da matéria ela é bem chatinha, porque tem muita propriedade, eu tenho que explicar tudo para vocês para que vocês consigam fazer os exemplos, né? Pode ser chatinho agora, né? Por quê? Porque é muita teoria, só que mais para frente, né, nos vestibulares mesmo, no vestibular seriado, vocês conseguem utilizar isso aqui com facilidade e ver que as questões lá são tanto simples, né? Mas você consegue enxergar, só que é simples depois que você já passou pela parte da teoria. Então é bem importante. Olha só, isso aqui a gente usa muito para calcular determinantes, tá, gente? Resolver sistemas lineares, que a gente vai ver mais para frente. Olha só, ele fala, se multiplicarmos uma linha ou coluna da matriz A por um número diferente de zero e adicionarmos o resultado a outra linha ou coluna, obteremos uma matriz B tal que o determinante dessa matriz B vai ser igual ao determinante da matriz original. Então, o que ele está falando? Ele está falando, ó, seja essa matriz, né, e ele calculou o determinante aqui, ó, 1 menos 1 vezes 3 dá menos 3, né, 2 vezes 2 vezes 0 dá 0, e 3 vezes 4 vezes 5, 20 dá 60. Beleza. Fazendo a soma 2 ali, a soma 2 vou ter 0, 10 e
3 vezes 4, 12 vezes 2, 24, né? Menos 24. Então, olha só, vou ter aqui 57 mais 14. Se eu fizer 57 mais 14, eu vou ter igual a 71, certo? Então, o determinante dessa matriz é 71. Agora ele fala assim, ó, considere que a matriz B obtida, né, essa matriz aqui, ela foi obtida se a gente pegou, né, a gente fez essa substituição aqui, ó, substituiu a linha 3, essa linha aqui foi substituída por, pegou a primeira linha, multiplicou por 2 e somou a linha 3. Tá? Então, fiz esse processo. Então, olha só o que vai acontecer. Vamos pegar a primeira linha e multiplicar por 2. Né? Então, vai ficar 2 menos 4 e 6. Não é isso? Vamos somar a linha 3. Então, a linha 3 está aqui, ó. 0, 5 e 3. Quando eu faço essa soma aqui, né, eu vou ter 2, 1 e 9. Se eu calcular o determinante dessa matriz aqui, vai ser também 71, o mesmo determinante disso aqui. Mas falar, tá, Juan, mas para que eu quero saber isso? Gente, isso aqui é o básico que a gente utiliza para calcular sistemas lineares. Tá? Então, sistemas lineares ele fica muito mais fácil de a gente calcular quando a gente tem uma matriz do que com aquele monte de variável, com aquele monte de coisa, e tentar resolver aquilo assim na garra, sabe? Isolando um, substituindo, fazendo substituição. Sai muito mais fácil com matrizes. A gente vai ver aí mais para frente, tá? Então, quero saber, entenderam o teorema aí de Cauchy? De Cauchy, de Jacob? Então, ó, se eu pegar uma linha, fizer uma operação com ela e somar a uma linha ou coluna, eu vou ter o mesmo determinante. Aí ele fala aqui, ó. Então, a gente pode simplificar o cálculo de alguns determinantes, né, fazendo aparecer zeros em uma mesma linha ou coluna. Por exemplo, em vez de calcular o determinante dessa matriz aqui, né, o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer algumas operações aqui, ó, né, pegar essa linha 1 aqui, pega a linha 1, multiplico essa linha 1 por menos 3 e somo essa linha 2 aqui. Porque quando eu faço isso, eu transformo esse cara aqui, ó, esse primeiro aqui em zero. Né? Beleza, esse aqui já está zero. Aí eu pego a linha 1 de novo, multiplico por 2 e substituo nessa linha aqui. Por quê? Porque aqui vai lá e vai dar zero também. Né? Ó, esse cara aqui fica zero também. Então, no final das contas, quando eu faço isso, olha só. Se eu peguei a linha 1, multipliquei por menos 3, aí ficou menos 3, né? Nessa primeira, a linha 1 ficou menos 3, menos 6, 3 e 0. Então, ó, menos 3 dá 0. Menos 6 mais 5, menos 1. 3 mais 2, 5. Menos 1 mais 0, menos 1. Certo? Então, essa linha aqui já está ok. Vamos para a linha de baixo. Essa aqui. Eu tenho, se eu multiplicar essa primeira linha aqui por 2, vai ficar 2, 4, menos 2 e 0. Não é isso? Então, ó, 2 menos 2, 0. 4 menos 1, 3. Menos 2, menos 0, menos 2, 0. Mais 1 aqui, 1. Né? Então, achei aqui minha matriz aqui. Agora, pensa aí, se não é muito mais fácil eu calcular o determinante dessa matriz 4 por 4, se eu utilizar lá o teorema de Laplace, né, e calcular através dos cofatores, né, pegar 1 vezes o cofator da matriz adjacente, né,
o cofator da matriz adjacente, eu faria esse corte aqui, sobraria essa matriz, então calcularia o determinante dessa matriz aqui elevado, e seria o valor desse determinante, né? Ó, 1 vezes 4 vezes menos 1, vou ter aqui menos 4. 5 vezes 3 vezes 3, vou ter aqui 45. Menos 1 vezes 1 vezes menos 2, mais 2. Essa é a soma 1. Beleza, vamos fazendo aqui a soma 1, dá 43 positivo. Beleza, e a soma 2? A soma 2 vai ser aqui, ó, 3 vezes 4 vezes menos 1, que vai dar menos 12. 2 vezes 2 vezes menos 1, né, vai dar aqui positivo, dá 6. E 1 vezes 1 vezes 5, que dá positivo 5. Fazendo essa soma aqui, vai dar menos 1. Né? Se eu tenho, então, soma 1 menos a soma 2, então vai ficar 43 mais 1, que o determinante vai dar 44. Você nunca pensaria que resolveu esse determinante aqui, que parece ser gigante, fazendo operações para simplificar. Tá? Essa é uma das aplicações no cálculo de determinantes. Vamos ver aqui, por fim, tá, gente? Por fim, para a gente finalizar esse teorema de hoje, essas propriedades de hoje, a gente vai ver aí a propriedade 10 que fala sobre o teorema de Binet. O que ele fala sobre o teorema de Binet? Que se a gente tem duas matrizes quadradas de mesma ordem, né, e se o determinante de A vezes B, eu posso escrever o determinante de A vezes B como o determinante de A vezes o determinante de B. Tá? Então, não preciso calcular propriamente a multiplicação primeiro. Né? A gente viu isso nas aulas passadas, onde a gente estava resolvendo exercício. Né? E, consequentemente, a partir dessa propriedade, eu vejo que se a matriz A vezes a sua inversa é a matriz identidade, né? E o determinante da matriz identidade é igual a 1, então se eu pegar aqui, fizer aplicar essa propriedade do teorema de Binet para a matriz identidade, eu percebo que o determinante da inversa vai ser igual ao inverso do determinante de A. Por quê? Ó? Se o determinante da matriz identidade é igual a 1 e eu tenho que o determinante de A vezes o determinante da sua inversa vai ser igual a 1, então significa que o determinante da sua inversa vai ser igual ao inverso do seu determinante, e a gente finaliza aqui todas as 10 propriedades finalmente. Né? Gente, a gente vai aplicar bastante isso, tá? Só ir lembrando pouco a pouco, a cada exercício a gente vai exercitando aí. Eu sei que essa aula de hoje não foi assim, nossa, que aula legal, né? Mas ela é bem importante aí para os nossos exercícios, tá? Tem exercício que só sai com a aplicação dessas regras de determinante. Então, vai ser bem mais fácil. Então, estão perguntando assim, ó, isso pode ser usado para fazer todas as matrizes que tenham determinantes. Sim, fica bem mais fácil. Você pode aplicar todas as regras aí, que vai ficar bem mais fácil. Beleza, galera? Aí amanhã a gente faz exercício, mas pode, sim, qualquer propriedade que você aplicar ali, se for, por exemplo, a única que é mais restrita assim, é aquela propriedade onde eu tenho duas linhas iguais na matriz, né? Duas linhas ou colunas iguais. Que aí eu faço a soma. Aquela é a mais restrita. Aquela é a mais restrita. Sim, você pode sempre usar e aplicar aí nas matrizes que você vai conseguir usar essas propriedades e aplicar em qualquer matriz. Tá? Lembrando que uma propriedade é complementar a outra, tá? Beleza, gente? A gente faz mais exercício amanhã. Aí a gente tira as dúvidas que aparecer. Tentem resolver pelo menos um ou dois exercícios.
para facilitar isso nessa página aí mesmo que a gente finalizou. Beleza? Ó, um beijão para vocês e até a aula de amanhã.